Olá, Deus abençoe a todos vocês no poderoso nome do Senhor Jesus Cristo. É a nossa terça-feira da vitória e essa nossa live ela foi gravada, né? Porque eu não estou em Belo Horizonte, então estou deixando a gravação, mas vou interagir com vocês aí nos comentários, tá bom? Pode mandar os comentários que nós vamos interagir. Prepare a sua água, a minha está aqui na garrafinha. No final, eu quero consagrar a água, abençoando a vida de cada pessoa que está nos acompanhando. Se você puder, eu quero pedir para você que está aí no YouTube, para você clicar no se inscrever, curtir, compartilhar. Você que está também no Facebook, clica aí no joinha, compartilha com seus contatos no WhatsApp, enfim, nos grupos. Aí também no Facebook, compartilha. Só compartilhar, ele já cai na sua página do Facebook. Pessoal, que Deus abençoe a todos vocês. Uma semana de vitória, uma semana de paz, de saúde, de prosperidade. Uma semana abençoadíssima para todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero falar aqui, nessa terça-feira da vitória, que está em Eclesiastes, capítulo 11. O que é interessante, antes de ler, eu quero dizer para você o seguinte: não adianta. Tem pessoas que falam, não pode ficar falando disso na igreja, isso não é de Deus, Deus não quer. Olha, a Bíblia diz que nessa terra o dinheiro atende a tudo. Então, uma das maiores causas hoje de problema, gastrite, infarto, depressão, divórcio, tristeza, angústia, é a falta de dinheiro, o endividamento, o desemprego. Mas essa questão financeira, quando não está favorável, ela gera muitos problemas sobre a vida da pessoa. E não adianta você falar que nós temos que viver, tem que viver só para Deus. Tem gente que usa isso aí, né? Viver só para Deus, não tem que pensar em dinheiro. Uhum. Engraçado que quando Jesus esteve nesta terra, ele tinha tesoureiro. Se ele tinha tesoureiro, é porque tinha arrecadação. A Bíblia diz que esposas de governadores, mulheres importantes, ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. E o tesoureiro era tão abundante o ministério de Jesus que o tesoureiro roubava. Roubava. E Jesus pagou imposto, pagou com dinheiro. Então, nesta terra, é interessante nós observarmos que duas vezes Jesus multiplica pão e peixe. Mas no dia a dia de Jesus com os discípulos tinham que ir na cidade comprar comida. Jesus não podia falar assim, não precisa de dinheiro, não. Vocês querem comer? Senta todo mundo aqui, senta os 12 aqui. Põe o prato aí. Pronto, apareceu a comida, vão comer. Mas ele não fez isso. Ele não fez isso para mostrar que nessa terra é assim que funciona. Nós temos que lutar pela nossa subsistência, sobrevivência aqui nessa terra. E não só sobreviver, mas também o dinheiro proporciona uma viagem, proporciona abençoar pessoas. Então o dinheiro também proporciona bons momentos. Dinheiro pode não trazer felicidade, mas que ele ajuda no processo, ajuda. Essa que é a história. O que não pode também é amar o dinheiro. Porque o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós vivemos num país em que, eu falo por mim, eu tenho 58 anos, na escola primária, né, depois, eu não sei como é que funciona hoje, mas era escola primária, depois secundária, depois nível superior, enfim, não existia essa matéria que tem em outros países, que é educação financeira. E isso fez com que a maioria de nós, não por intenção, mas por falta de direção, por falta de ensinamento, enfiássemos a nossa cara em dívidas. Em dívidas, tá aí, em dívidas. Essa que é a realidade. E um, não ter como fala, um planejamento financeiro, não ter um planejamento financeiro. Mas nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para organizar a vida. Não é verdade? Então nunca é tarde. O importante agora é que dá tempo. Nunca é tarde. Aqui eu estou com outro celular na mão para poder compartilhar
essa live. Compartilhe também. Agora, para poder sair dessa situação difícil financeiramente, para nós sairmos dela e para nós galgarmos níveis diferentes, uma das coisas que você tem que fazer é o seguinte: eu sei que funciona isso, eu tenho meus problemas também, cada um tem seus problemas. Se você deve alguém, não desapareça. Tem gente que desaparece, passa do outro lado da rua, não atende o telefone, não responde a mensagem, bloqueia a pessoa. Não. Conversa com a pessoa, eu estou devendo, posso pagar tanto por mês e eu quero resolver isso aí. Porque a pessoa precisa ver que você quer resolver. E você tem que querer resolver também. Não é só para enrolar os outros, não. Porque com o tempo, quando você se dispõe a resolver, Deus faz com que as coisas comecem a acontecer na sua vida de maneira que você realmente resolva. Então, isso é importante, é ter dentro de você o desejo, a vontade. Eu quero resolver e eu vou resolver isso aqui em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é o primeiro ponto, querer resolver. Agora, agir. Conversa com a pessoa, enfim. Bom, mas para resolver essas questões, nós precisamos trabalhar, nós precisamos produzir, nós precisamos gerar renda, não é verdade? E o que a Bíblia nos ensina aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 10, versículo de número 11? Diz assim, olha, atira o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Naquela época, quando era época de chuva, vinham, os rios subiam. Então eles jogavam as sementes, lançavam as sementes. E as águas espalhavam a semente. Quando as águas baixavam, automaticamente as sementes, né, iam para a terra, depois elas germinavam e davam fruto. Então ele está dizendo o seguinte, ó, atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. E quer dizer que você vai, inclusive, colher onde você nem esperava que poderia colher. Você vai ter conquistas onde você nem esperava que teria conquistas. Por quê? Porque você é fiel. Porque você é fiel no altar. Porque você é uma pessoa que não para. Se está desempregado, se atualiza, distribui currículo, vai em seminários. E mesmo estando trabalhando, você é uma pessoa que se atualiza. Participa de treinamentos, participa de seminário, assiste vídeos, lê livros. Você está sempre antenado. Porque quando o dia mal chegar, porque o dia mal chega para todo mundo, em várias áreas, a pessoa já está preparada para aquele momento. É isso que é importante, ela está preparada para aquele momento. No versículo 2 do capítulo 11 de Eclesiastes, diz assim: reparta o que você tem com 7 e até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. O que a Bíblia diz? É dando que se recebe. Então, quanto mais eu abençoo, mais eu sou abençoado. Isso já aconteceu várias vezes comigo. Esses dias agora, de novo. O rapaz vendendo aquelas coisas ali no sinal de trânsito, né? E aí eu peguei R$ 20, passei para ele R$ 20. E ele ficou numa alegria, porque ele ia almoçar. Ele ia almoçar. Quer dizer, R$ 20 para muita gente pode não representar nada, mas para ele representava o almoço do dia. E ele pulou de alegria, ele daquela expressão de alegria. Por isso que a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Porque eu fiquei numa felicidade, eu falei assim, por que eu não dei mais? Por que eu não dei 50, por que eu não dei 100? Você entendeu? Tanta alegria que ele ficou. Você vê que a pessoa está ali, ela não está ali para usar droga, ela está fazendo para comer. A verdade é essa. E quando você reparte, automaticamente Deus te abençoa. Porque é dando que se recebe. E recebe o quê? Bênção recalcada, sacudida e transbordante. Se você observar biblicamente falando, sempre tem recompensa. Jesus morreu na cruz. Qual a recompensa? Salvação. Se eu sou fiel no altar, qual a recompensa?
Bênção sem medidas. Se eu abençoo alguém, eu sou abençoado, porque é dando que se recebe. A Bíblia diz que de Deus ninguém zomba e ninguém escarnece. Aquilo que a pessoa plantar é exatamente o que ela vai colher. A Bíblia está dizendo o seguinte: ou bom ou ruim, você plantou, você vai colher, porque tudo na Bíblia tem recompensa. Qualquer ato nosso tem recompensa. Agora, boa ou ruim. Então vamos fazer bons atos, vamos seguir o que está na Bíblia. Atira o seu pão sobre as águas, né? Reparta o que você tem. E versículo 4, capítulo 11 diz assim: quem fica observando o vento não plantará. Gente, se você for observar as circunstâncias, olha, eu vou esperar mudar o governo para mim poder fazer essa faculdade, ou esse curso, esse treinamento, não sei. Vou esperar mudar o governo para eu poder abrir essa loja na internet, investir em loja. Olha só, meu irmão, minha irmã, se você for esperar mudar governo, eu tenho 58 anos, eu escuto isso, ó. Você tem que entender, quando você entender, claro, tem que ter prudência, tem que ter treinamento, tem que ter conhecimento, claro. Mas quando você entender que a sua fonte é Deus, quando você entender isso, você passa a não confiar em homens, em seres humanos. Você respeita, mas você entende que o ser humano é apenas a ferramenta. É a ferramenta que Deus vai usar. Mas a fonte nunca seca, porque a fonte é Jesus. Então você vai. Não temas, porque eu sou contigo. Estou com medo, pastor. Vai com medo mesmo. Deus, ele é com você. E você vai arrebentar em nome de Jesus. Agora, nós temos um problema muito sério. Ficamos anos e anos fazendo um monte de besteira. Um carnê desse tamanho, um impresso de 86 meses. E agora que nós entendemos que essa situação pode ser mudada, nós queremos que essa semana Deus resolva tudo. Deus vai te abençoar, Deus vai adiante de você abrindo o caminho, Deus vai te dar sabedoria, Deus vai te dar oportunidades, e aí dentro dessas oportunidades você vai abraçar, aí você vai gerar, vai produzir e vai conseguir resolver os seus problemas. Primeira etapa, resolver os problemas. Próxima etapa, você vai prosperando, você vai crescendo. É importante você entender isso. Então não fica só observando, não. Chega e faz. Vai, entra para dentro. Quando Moisés estava diante do Mar Vermelho, clamando a Deus, Deus falou assim: Moisés, por que clamas a mim? Essa passagem ela é muito intrigante, né? Porque Moisés ia clamar para quem? Mas, Senhor, para quem que eu vou clamar? Isso não está no texto, é o que eu estou dizendo. Para quem que eu vou clamar? Moisés, você está clamando na hora errada. Tem hora que é hora de clamar e tem hora que é hora de marchar. Agora, Moisés, é hora de marchar. Diga ao povo que marche. Diga ao povo que marche, Moisés. Então está na hora de marchar, gente. Está na hora de marchar. Você não vai resolver esse problema na sua vida se você não focar nesse problema. Se você ficar o dia inteiro aí, ó, celular, conversando fiado. Não. Eu tenho isso para resolver. O que eu posso fazer para resolver esse problema? O que depende de mim. O que depende de Deus é Deus que vai fazer. Mas o que depende de mim, eu vou fazer. Eu vou tomar atitude. Eu não vou parar, eu vou pensar nisso dia e noite, até que isso seja resolvido. Então, versículo. Quer ver? Versículo 5. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Você quer entender como é que Deus vai fazer? Deus vai fazer do jeito dele, não do seu jeito. É da maneira dele, não da sua. Para. O seu foco não tem que ser como Deus vai fazer. O seu foco tem que ser o que eu vou fazer. O que você vai fazer, esse é o seu foco. Você tem que pensar assim, o que eu vou fazer? O que depende de mim. Porque o que depende de mim, Deus não vai fazer. Então você precisa entender esse tipo de coisa. Versículo 6 do capítulo 11. Plante de manhã a sua semente.
e o mesmo ao entardecer. Não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. O que ele está dizendo aqui? Plante sua semente pela manhã e plante também à tarde. Não deixe as suas mãos ficarem à toa. Ou seja, faça tudo que você puder fazer. Pastor, eu vou distribuir um currículo. Não, distribui mais. Pastor, eu vou sair só na parte da manhã para resolver isso. Não sai na parte da tarde também. Pastor, eu vou ler 10 páginas por dia. Não, lê 20. Faça mais, porque você não sabe qual a semente que vai produzir aquilo que você precisa. Então, plante sementes o dia todo. O dia todo ore, o dia todo estude, o dia todo abençoe pessoas, o dia todo plante sementes que vão dar vitória. Você não sabe qual vai vingar primeiro, qual vai nascer primeiro, qual vai dar fruto primeiro. Então, você tem que plantar várias sementes, para que você não seja surpreendido. É o que ele está dizendo aqui. Né? Então, gente, a Bíblia, ela diz o seguinte, que no versículo 10 do capítulo 11, afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo. Gente, a ansiedade produz sofrimento no nosso corpo. Eu sei o que é isso. Eu não prego para você achando que, mesmo você que eu estou aqui pregando para você, achando que eu sou tal, que eu não tenho esses problemas. Não, eu também tenho que lutar contra a ansiedade. Eu também tenho que plantar de manhã e de tarde. Eu também não posso deixar minhas mãos paradas, ou seja, não posso ficar com minha vida ociosa, minha vida travada, em preguiça. Não, não posso. Eu tenho que fazer a mesma coisa que eu estou te ensinando aqui. E Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. E aqui Eclesiastes, Salomão está dizendo: afasta do coração a ansiedade. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 10. E acabe com o sofrimento do seu corpo. A ansiedade produz sofrimento no próprio corpo. Tristeza, desânimo, depressão, problema de estômago, dores musculares, inflamação nas articulações. A ansiedade produz tudo isso. Então ele está dizendo o seguinte: se você afastar a ansiedade, você acaba com o sofrimento do seu corpo. Não adianta ficar ansioso. Você levou um tempo para fazer um tanto de besteira. Agora quieta o seu coração e dependa de Deus naquilo que Deus vai fazer, porque o que você tem que fazer, Deus não vai fazer, e vai para dentro. Vai para dentro para resolver essas questões. Vai para dentro para resolver esses problemas. Porque Deus, ele é contigo. Deus, ele é contigo. Deus, ele é contigo. E para resolver essas questões e para ser uma pessoa abençoada, próspera, uma pessoa que cresce, você precisa do que está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. A sabedoria é melhor do que armas de guerra, mas um só pecador destrói muita coisa boa. Sabe o que está dizendo aqui? Que com sabedoria você vence. Com sabedoria você muda essa situação. Mas a pessoa que não é sábia, ela destrói muita coisa. Muita coisa. É preciso você entender. Né? Capítulo 10, versículo 4, na parte B, fala assim: a tranquilidade evita grandes erros. Ó, calma, fica tranquilo aí. A tranquilidade evita grandes erros. Está dizendo o seguinte: a pessoa que não é tranquila, ela toma decisões erradas, ela gera erros, erros terríveis, erros que podem durar anos. Então, seja tranquilo. Já tomou tanta decisão errada, aquieta seu coração agora. Toma decisões segundo o coração de Deus. Faça aquela clássica pergunta que eu gosto de falar muito sobre isso. No meu lugar, o que faria Jesus? Então, gente, eu quero que você entenda o seguinte, que a vontade de Deus é que você venha prosperar. A vontade de Deus é que você venha
crescer. A vontade de Deus, você acha que Deus quer ver você endividado, todo triste, todo para baixo, com depressão, com angústia, com problemas emocionais? Não, não. Agora tem que ter sabedoria para viver. Porque aqui, ó, Eclesiastes capítulo 7, versículo 12, na parte B do versículo. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Se você não usou sabedoria até agora na sua vida, passe a usar a partir de agora. E tenha paciência, porque foram anos e anos de erros que vão ser consertados aqui para frente. Versículo 13 do capítulo 7 de Eclesiastes. Considere o que Deus fez. Quando os dias forem... Pergunta assim, quem pode endireitar o que ele fez torto? Está dizendo o seguinte, aquilo que Deus fez, você gostando ou não, o que é que pode mudar? Foi Deus que fez. Está nos dizendo aqui, sabe qual é a mensagem que está aqui? Nós temos que depender de Deus e não querer entender Deus. Eu queria entender por que Deus está fazendo isso. Você não tem que entender. Deus não deu satisfação para Jó. Não deu satisfação para Jó. Deus simplesmente, Jó passou no processo, Deus abençoou a vida de Jó, mas você não vê no livro de Jó, Deus chamando Jó, falando assim, Jó, sabe o que aconteceu isso? O diabo foi lá, falou isso, isso. Não, Deus não dá satisfação nenhuma para Jó. Então, quem pode endireitar o que ele fez, quer dizer o seguinte, quem pode mudar o decreto que Deus deu? Só ele. Então, para de querer ir contra a Bíblia. Para de querer ir contra Deus. Aí no versículo 14 diz assim, sabedoria para viver, hein? Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. O dia da praia, o dia do aniversário, da alegria, da festa. Aproveita bem esses dias. Aproveita bem. Sabe por quê? Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra alguma coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Aqui está dizendo o seguinte, que Deus fez o dia para você se alegrar, festejar, fazer seu churrasco, viajar, passear, ter um bom emprego, colher, receber seu salário, suas comissões, ficar alegre. Mas Deus também fez o dia ruim, o dia da tempestade. E por que Deus permite isso? Para você entender que você não tem o controle de nada. Quem tem o controle é Jesus. Para você não se gabar e se orgulhar e falar assim, eu sou pau, eu conquistei. Não, nós não temos o controle de nada. Vamos falar sério? Pensa bem agora, nessa terça-feira da vitória. Você está me assistindo aí agora. Pensa bem. Pode acontecer um terremoto em algum lugar. Alguém teve o controle disso? Pode cair uma estrela do céu, cair na terra. Meu irmão, pode vir uma tempestade do nada. Essa que é a realidade. Não veio aí aquela Covid? Simplesmente, de um dia para o outro, fechou a cidade toda. Então está dizendo o seguinte, quando o dia for bom, aproveita mesmo. Aproveita a sua viagem, aproveita seus amigos, aproveita sua família, aproveita os dias bons. Mas entenda que quando vier os dias ruins, o dia ruim é para você considerar. Deus é que tem o controle de tudo, não sou eu. Porque às vezes também, por mais que nós façamos, o dia ruim também chega. Só para Deus mostrar para mim e para você. Somente isso. Quem tem o controle é Ele. Porque se nós acharmos que nós temos o controle, a soberba e a vaidade vai tomar conta do nosso coração. E a Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Então Deus permite isso aqui, sabe para quê? Para você não ser soberbo. E para você não se arruinar. Essa que é a verdade. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7, versículo 20, a sabedoria, versículo 19, perdão. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Olha que forte isso aqui. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por 10 valentes. Todavia, não há um só justo na terra, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Meu irmão, nós somos justificados por Jesus, porque em nós mesmos não há justiça nenhuma em nós. A nossa justiça é como trapo de imundície. Então não queira ser melhor do que ninguém. Não queira. Tem gente que ajuda uma pessoa com um prato de comida e fala, eu sou uma pessoa boa porque eu dei um prato de comida. A Bíblia diz aqui, ó,
Ninguém que pratique o bem e nunca peque. Nós somos pecadores. Você que está me assistindo agora, quantas vezes você falou com Deus, Deus, eu não vou cometer esse pecado mais. Daqui a pouco está você pecando de novo, de novo, de novo. Porque a Bíblia diz, ninguém que pratique o bem e nunca peque. Você praticou o bem uma vez e está achando que você é bom por causa disso? Ô, meu irmão, me ajuda aí, para com isso. A nossa dependência é do Senhor. E ai de nós se não fosse Ele. Então confesse seus erros, seus pecados, suas decisões erradas e diga para Ele, Senhor, eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda para sair da situação e somente o Senhor é que pode me dar. Amém, pessoal? Deus abençoe a todos vocês. Você que quiser dizimar e ofertar, vai estar embaixo o CNPJ da nossa igreja, que é a chave Pix. É o Banco Cora. Você vai ver lá o CNPJ e a TV Brasil, Igreja Evangélica. Nós vamos consagrar no altar. Eu quero agora também consagrar a água, que você coloca aí pela TV, do computador, do celular. E eu quero pedir que você curta esse vídeo aí no YouTube, no Facebook, compartilhe com seus amigos, coloque um comentário aí no YouTube, coloque um comentário aí no Facebook. Isso ajuda mais pessoas a serem alcançadas. Se Deus falou com você também, escreva nos comentários se Deus falou com você, se Deus não falou, se você gostou, se você não gostou, você tem liberdade para escrever o que você quiser aí nos comentários, tá certo? Vamos orar e vamos consagrar essa água em nome do Senhor Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, neste momento, essa terça-feira da vitória, eu coloco cada pessoa diante da tua presença, Senhor. Pessoas que acompanharam até o final agora da live. Nós precisamos de sabedoria, precisamos depender completamente do Senhor. E precisamos abrir a nossa mão para abençoar, porque é dando que se recebe. E recebe o quê? Bênção recalcada, sacudida e transbordante. Quero colocar diante do Senhor as necessidades dessa pessoa, as aflições que ela tem passado, os conflitos, meu Pai, que ela tem passado. Peço ao Senhor, o livra de tudo isso. Livra essa pessoa de todas essas situações. Dê o emprego, dê o aumento de salário, dê o fim das dívidas, dê a comissão. Meu Deus, dê o crescimento nessa empresa. Dá saúde para esse povo, para usufruir as tuas bênçãos. Que eles possam entender que eles dependem do Senhor, não é do patrão, não é do cliente, não é do irmão, do pai, da mãe, não. A fonte é o Senhor. Essas pessoas são apenas instrumentos que o Senhor usa para nos abençoar. Então, se uma pessoa parou de abençoar, não preocupa. Que essa pessoa possa entender que a fonte é o Senhor Jesus Cristo. Senhor, neste momento também eu quero apresentar essa água diante da tua presença. O Senhor é Deus de perto e é Deus de longe. Quero consagrar a água que está nas minhas mãos e a água que está nas mãos dessa pessoa, Senhor. Coloca o mesmo poder que o Senhor colocou nos lenços de Paulo. E ao beber dessa água, ao usar dessa água, haverá cura, haverá transformação, haverá, meu Deus, poder, haverá graça, haverá unção. Meu Deus, haverá prosperidade. É o que eu declaro em nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, gente. Você pode beber da água, você pode fazer o uso da água na sua casa. Lembrando que amanhã, quarta-feira, é o nosso culto presencial e também pelo Facebook, online. Sexta-feira, nosso culto de libertação, presencial e também online pelo Facebook. E você também, no domingo, nosso culto presencial, domingo, 19 horas, na semana, quarta e sexta, às 20 horas. Você é sempre bem-vindo à nossa igreja, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor Deus te abençoe com paz. Que o Senhor Deus te abençoe com saúde. Que o Senhor Deus te abençoe com prosperidade, com as bênçãos de Abraão. Porque Paulo disse assim, Jesus se fez de maldito na cruz, para que as bênçãos de Abraão chegassem até nós, os gentios. Eu quero abençoar a sua vida com as bênçãos de Abraão, em nome do Senhor Jesus. Uma semana de vitória. Aquieta o seu coração. Portas grandes e eficazes já estão sendo abertas em seu favor, em nome de Jesus. Seu nome está sendo dito em locais que você nem imagina. Seu celular vai tocar, seu WhatsApp vai chamar. Aquieta o seu coração. Testemunho você vai dar. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.